dando as boas-vindas para vocês e vou apresentar agora um grande amigo que ele chegou na Herbalife por conta de uma insatisfação. Quem nunca, né? Todo mundo que está aqui, com certeza, tinha alguma coisa que queria mudar na vida, né? Quando eu conheci essa empresa, eu era jovem, tinha 18 anos, queria construir minha família, queria viajar pelo mundo, queria ter liberdade de mandar no meu tempo. Então, essas foram as minhas insatisfações. E a pessoa que eu vou chamar aqui agora, o nome dele é Jesus Ramaldes, ele é da equipe de liderança da Herbalife já. E quando ele conheceu a Herbalife, eu achei muito curioso, né? Ele falou para mim que estava buscando já uma oportunidade de começar a construir alguma coisa para poder mudar de área profissional, porque ele estava super insatisfeito, ele ganhava comissão e as comissões sempre diminuíam à medida em que ele vendia mais, ele não tinha reconhecimento, trabalhava direto em São Paulo, imagina, né? Aquela qualidade de vida que deixa muito a desejar, e ele queria ter uma qualidade de vida melhor, ter uma vida mais tranquila, né? Poder estar mais perto das filhas, que hoje já são adultas, e ele veio para a Herbalife por isso. Então, eu vou chamar agora o Jesus para contar essa história para a gente, né? Para nos inspirar e para dizer como está a Herbalife hoje, que oportunidades nós temos agora à nossa frente, nesse ano de 2023, que coisas boas nos esperam. Então, Jesus, agora é com você. Oi, Ju, boa noite a todos vocês. Está todo mundo me ouvindo? Prazer Sim, imenso estar aqui. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer muito imenso em poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da minha trajetória, como é que eu vim parar nessa oportunidade de empreendedorismo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa oportunidade, por que que eu vim parar aqui. A Ju já falou algumas coisinhas, mas tem alguns detalhes que eu vou contar para vocês no final, né? Então, quem quiser, assiste até o final. Eu vou contar mais detalhes do que fez eu me interessar por essa oportunidade no primeiro momento, por um interesse mais voltado para a saúde, e eu já estava querendo buscando alguma coisa assim que eu pudesse migrar de área, mas como a Ju falou, eu trabalhava com vendas, eu ganhava bem, mas eu falava assim, nossa, eu quero um dia poder ter um negócio que eu consiga controlar melhor o meu tempo, que eu possa ter uma projeção de ganhos melhores, e foi isso que me fez começar essa oportunidade no primeiro momento em tempo parcial. E aí eu vou contar no finalzinho da minha trajetória como é que eu fiz esse tempo parcial virar o meu tempo principal e ter muito mais qualidade de vida. Então, no começo, quando eu comecei, eu trabalhava 12, 14 horas no meu trabalho e dedicava algumas horas durante a semana e à noite, né? E final de semana, para ir aprendendo essas novas habilidades e aí conseguir hoje viver disso. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 anos de idade esse ano, né? Tenho duas filhas, uma filha de 23, outra de 25, e eu me sinto com 25 anos ainda, né? Então, eu falo, estou começando, e essa oportunidade, não só a oportunidade, como a nossa nutrição, possibilita isso, você ter essa perspectiva, essa energia. Então, eu vou passar para vocês aqui um pouquinho, eu vejo que tem pessoas do Brasil inteiro, então eu vou compartilhar aqui. A gente aqui de São Paulo, vocês me desculpem se eu falo muito rápido, e aqui a gente é um pouco acelerado, né? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da nossa apresentação. Deixa eu só mudar aqui a tela para vocês poderem ver direitinho. E aí vou passar, deixa eu ver aqui agora, vamos projetar. Se vocês vão ver tudo certinho aí. Tá todo mundo vendo a tela aí agora? Eu estou vendo aqui o Cristiano. Cristiano, tá vendo aí, né? Já apareceu. Então vamos lá. A gente vai começar a nossa apresentação agora. E para vocês entenderem até o final da apresentação, por que as pessoas, assim, às vezes se interessam por uma oportunidade como essa, o que pode, de repente, fazer sentido para vocês, né? Então, hoje, o que é o maior desejo das pessoas, e é o meu, e da maioria das pessoas que a gente trabalha aqui, a gente percebe, né? Que a maioria das pessoas querem isso, querem saúde, né? Todo mundo quer ter saúde, quer ter paz e prosperidade, não só para você, mas para toda a sua família. Então, esse é o maior desejo hoje das pessoas, se você for conversar com a grande maioria das pessoas. Assim, você fala, o que você quer mais? A saúde. Porque com a saúde você vai conseguindo as outras coisas. Então, isso é hoje um dos maiores desejos. Só o que a gente percebe assim, deixa eu só ver se... isso foi. Mas aí, o que a gente tem que parar para pensar hoje? Isso é o que a gente mais quer, mas a pergunta que a gente sempre pergunta é como é que as pessoas estão vivendo hoje? E esse que é o maior desafio, né?
As pessoas hoje elas estão vivendo assim de uma forma muito caótica, muito desorganizada, muito desequilibrada. São muitas informações. Hoje se a gente for perceber, se a gente parar para perceber, a gente está muito conectado e cheio de desafios, né? Porque hoje se a gente for parar para pensar, a todo momento a gente é bombardeado com informações e aí você não consegue se concentrar, você não consegue produzir e você vai desenvolvendo, às vezes, uma série de desequilíbrios. E esses desequilíbrios hoje, que a gente fala aqui na vida moderna, esses desequilíbrios, eles vêm causando uma série de problemas, se a gente for parar para pensar assim. Hoje, eu falo até, quando eu vejo essa tela aqui, eu penso um pouquinho como que era a minha vida antes de eu conhecer essa oportunidade. Eu trabalhava a 23 quilômetros do meu trabalho, então morava, né? Então, eu pegava todo dia quase 2 horas de congestionamento na parte da manhã, 2 horas no final, 1h30 no final do dia para voltar. Saía de casa muito cedinho, voltava para casa muito tarde. Então, tudo isso gerava muito estresse, gerava aquela sensação de que, puxa vida, estou cansado, era muita poluição, trânsito, barulho, medo de ser assaltado, às vezes era assaltado. Então, tudo isso aí gerava um estresse muito grande. E hoje, o que está acontecendo com as pessoas, assim, se a gente parar para perceber? Tem muita solidão, por mais que as pessoas fiquem conectadas hoje, através de redes sociais, as pessoas hoje se sentem muito sozinhas, né? E a tecnologia ela ajudou isso, mas de uma certa forma as pessoas estão se sentindo sozinhas. E aí isso tem sido uma dor muito grande para a população hoje. E aí juntando com a má alimentação, a nutrição às vezes inadequada, o sobrepeso, até mesmo a obesidade, o sedentarismo, tudo isso hoje junto vem causando uma sociedade muito a gente fala assim, desequilibrada, né? E isso vem causando uma série de problemas que o mundo hoje está não só doente fisicamente, mas até emocionalmente. Então, se a gente for parar para pensar hoje, a gente, como consultores de bem-estar e trabalhando nessa área da indústria do bem-estar, a gente tem um poder muito grande de conseguir ajudar essas pessoas. Então, como consequência da vida moderna hoje, tudo isso que eu mostrei no slide anterior é o que está acontecendo. Então, cada vez mais o mundo tá desafiador. E é tanto, né, que o professor Davi Menezes ele fez uma pesquisa aí tem aqui a fonte, que hoje as farmácias elas vendem em média 123 mil caixas de calmantes por dia no Brasil. É muita coisa. Então vocês veem aí várias marcas. Então por quê? Porque o nível de estresse, de ansiedade, desse sentimento, ele tá assim cada vez mais fazendo parte das pessoas. Então isso é uma coisa de se chamar atenção, para você refletir como é que está a sua vida hoje, o que você quer. Então, a gente fala que assim, está na hora da gente assumir o controle da nossa vida, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma série de problemas assim relacionados à minha saúde, que eram frutos do estresse, como alergia, dores de cabeça, uma série de coisas que vinham disso daí. Foi por um fiozinho assim que eu não entrei na indústria de ficar tomando vários tipos de remédio, sabe? Foi por um triz. Então, hoje nós, né, a nossa missão na Herbalife Nutrition, como consultores de bem-estar, como empreendedores nessa área, a gente tem um propósito muito bonito, muito digno, que faz com que nós, assim, a gente acorda todos os dias com esse objetivo. Por isso que a gente acorda motivado, por isso que a gente dorme um pouquinho mais tarde, mas sabe que a gente está fazendo alguma coisa boa, porque hoje o nosso maior objetivo é ajudar as pessoas, né, a mudarem os seus hábitos. E a gente tem esse propósito, que é tornar o mundo mais saudável, mais próspero e mais feliz, né? Pessoa por pessoa. Então, a gente sabe que construir hábitos é uma coisa que demora e o apoio de pessoas junto com você nesse processo vão ajudar demais você conquistar isso, tá? Então, a gente, além de poder ajudar essas pessoas nessa parte de rotina e coisas que estão relacionadas ao bem-estar no geral, hoje, a gente consegue ajudar muito, né? As pessoas que estão nesse cenário hoje, que que é o sobrepeso e que é a obesidade. E hoje a gente precisa de mais pessoas para abraçar essa missão junto com a gente. A gente não dá conta assim de tanta gente que precisa de ajuda, né? Como eu mostrei ali anteriormente, o cenário ele é totalmente favorável para as pessoas adoecerem mais cedo, ficarem com uma série de problemas. Então a gente precisa de mais pessoas, mais anjos para ajudar essas pessoas a não fazerem parte dessas estatísticas. Então, para vocês terem uma ideia, 1 em cada 3 adultos deve estar obeso no país em 2030, conclui esse estudo que saiu aí no estado de São Paulo. Então, olha só, nós estamos em 2023, daqui 7 anos, esse é um número muito grande, são
inúmeros os problemas de saúde decorrentes disso, tá? E aí, a gente hoje representa uma empresa, que é a Herbalife Nutrition, que é uma empresa global, né, de nutrição. A Herbalife, para vocês terem uma ideia, como empresa, né, alguns fatos da companhia, ela foi fundada em 1980 por um grande visionário, que foi o Mark Hughes. Ele naquela época, ele teve problemas com a mãe dele, que usava medicamentos para emagrecer, e aí, nesse problema, ele viu que ele perdeu a mãe dele muito jovem por causa desse tipo de cenário, e ele viu nessa tragédia pessoal uma oportunidade de ajudar o maior número de pessoas a não passarem por isso. Então, a Herbalife, ela surgiu com essa filosofia de ajudar as pessoas a controlarem o peso, e hoje a gente trabalha não só com isso, mas ajudando as pessoas a terem um estilo de vida mais ativo, mais saudável. A empresa está presente em mais de 90 países, né? Hoje são 90 ministérios da saúde em que os produtos são aprovados. A Herbalife, ela tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, então é uma empresa que tem realmente um respaldo aí de crescimento. E aí, às vezes, a gente pensa assim, poxa vida, mas como que qual o tamanho da Herbalife? A Herbalife, ela tem hoje uma estrutura de logística global, né? São 6 fábricas no mundo e que tem rigorosos padrões de qualidade e segurança para desenvolver os produtos. Então, os produtos são aprovados em todos os países, nos mais de 94 países. Nós temos 10 laboratórios próprios, com os mais altos níveis de testes, pesquisas, tudo para validar a segurança e qualidade dos produtos. Mais de 10 centros de distribuição só aqui no Brasil. Mais de 600 pontos de retirada de pedidos em parceria com fornecedores aqui no Brasil. E só um pouquinho da estrutura aqui no Brasil, tá? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, é uma operação muito forte, né? A Herbalife hoje faz com que, aqui em São Paulo, por exemplo, os produtos chegam em menos de 24 horas. Faz um pedido pela manhã, no dia seguinte o pedido já está entregue em qualquer residência, comércio, é muito rápido, né? E alguns lugares do Brasil hoje chegam também muito rápido. A gente tem uma liderança científica que dá respaldo com relação à segurança dos produtos, que é de dar inveja em muitas empresas do ramo, tá? A Herbalife, ela tem hoje os melhores médicos na área de nutrição voltados para controle de obesidade, tem um dos melhores endocrinologistas que justamente faz essa parte aí de toda a ciência por trás dos produtos. Então, a gente tem médicos de diversas áreas, para a parte do cérebro, para a parte de nutrição esportiva, a gente tem médicos que são voltados para a parte de saúde cardiovascular. Nós temos hoje no nosso Conselho Médico Científico o Dr. Luiz Guinarro, que é ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e trabalha para a Herbalife nessa parte de desenvolvimento. Então, assim, quem é da área da saúde já sabe que a gente está muito bem respaldado com esse Conselho Médico Científico. A gente tem uma excelência com relação aos produtos também, que eu gosto muito de falar, que é a Herbalife, ela se preocupa desde a semente, né, para que os ingredientes sejam de altíssima qualidade, até toda a parte de cadeia de fabricação, distribuição, são testes. Então, quando a pessoa consome um produto da Herbalife em casa, ela está consumindo um produto de altíssima qualidade e que passou por rigorosos testes. Então, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. E você trabalhar para uma empresa que tem esse respaldo, nossa, dá muito orgulho, sabe? É tudo muito... Pois uma hora vocês vão ter a oportunidade de assistir algum vídeo a respeito disso. Hoje a Herbalife, ela atua em algumas áreas bem necessárias para o mundo inteiro, que a gente fala que são soluções para uma necessidade global. Então, a gente tem soluções para a epidemia da obesidade. Então, é só você olhar na rua hoje, de cada 10 pessoas que você vê, mais de 5 pessoas estão acima do peso, né? E isso tende a crescer. A gente tem crianças hoje, né? A obesidade infantil está crescendo muito. Então, a gente trabalha esse conceito de nutrição preventiva. Então, as pessoas que não estão acima do peso querem se alimentar melhor. Hoje, com esse negócio da Covid, as pessoas estão muito mais preocupadas com isso. Envelhecimento saudável, que é uma das coisas que eu mais me preocupo hoje. Eu quero envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, podendo... Logo, logo você avô, então quero jogar bola, quero fazer um monte de coisa, pedalar pelo mundo aí. Então, o envelhecimento saudável é um grande mercado e um estilo de vida ativo e saudável, que também é um outro grande mercado. E aí, aquela pergunta, né, que foi a chamada para a nossa apresentação de hoje, né? Por que um plano B e por que agora, né? Por que você deveria pensar num plano B agora? Tá aqui, né? Alerta, não dependa de uma única fonte de renda.
E isso é muito engraçado, porque comigo, quando eu sempre, né, eu trabalhava, vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente na minha história, mas assim, para dar uma ilustrada nisso aqui, eu trabalhava na área de vendas, ganhava por comissão, e eu sempre pensava assim, nossa, e se acontecer alguma coisa, né, melhor eu ter um plano B. Então, eu sempre, né, antes de conhecer a oportunidade da Herbalife, eu tinha uns 3 planos B, assim, que eu fazia para gerar um dinheiro extra, para poder investir em alguma outra coisa, para uma hora eu poder sair do meu emprego. Porque eu sabia que uma hora eu podia ser mandado embora, porque por mais que eu fosse um bom funcionário, por mais que eu custava muito caro para a empresa, então eu tinha aquele medo. E o medo, com 2 filhas pequenas, né? Eu falava assim, nossa, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, fica essa dica assim, ó, se você estiver bem hoje com o que você faz, não importa. Tem um plano B, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? E hoje em dia, o mundo globalizado, muitas coisas estão acontecendo a qualquer momento. Vocês viram o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos com a pandemia, né? Muitas pessoas não estavam preparadas financeiramente para esse baque e muitas pessoas fecharam negócios, alguns perderam emprego. Então, muita coisa mudou. A guerra na Rússia e na Ucrânia vem alastrando aí, dando uma série de problemas no mundo inteiro, inflação, crise. Então, assim, nunca cave um poço antes de sentir sede. Então, essa é uma das premissas, né? E como é que está o mercado de trabalho atual? Não está diferente de muitos anos atrás, eu falo. Desde que eu trabalhei 19 anos numa empresa, então vivi isso daí. É muita competição, é pressão por metas, carga horária muito excessiva, falta de reconhecimento, às vezes a pessoa não tem perspectiva de promoção. Tudo isso aqui estava conectado com o meu trabalho. Por exemplo, eu treinava uma pessoa, depois que ela ficava tão boa quanto eu perdia essa pessoa ou para o concorrente, ou às vezes dentro da empresa ele virava um concorrente. Então, tinha muita competição. Toda hora meta, carga horária. Eu saía, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia para não perder o emprego, não tinha reconhecimento. Então, isso é o que acontece hoje, não mudou. E aí, a gente sempre faz aquela pergunta, né? E por que uma renda extra? Além de você pensar só na questão de a possível perda de um emprego ou do seu negócio, você tem que pensar assim, né? Hoje, com o que você ganha ou com o que você tem, você consegue morar na casa que você quer, ou no bairro que você quer, ou mais perto do seu trabalho. Então, você consegue ter um melhor plano de saúde caso aconteça alguma coisa, consegue dar uma educação melhor para os seus filhos, ir a um restaurante que você não tem que ficar olhando para o lado direito quanto você vai pagar, mas o que você quer comer, ir às compras no shopping, tirar umas férias com a família. Então, às vezes, uma renda extra ela pode te ajudar a realizar pequenos sonhos, que uma hora, de repente, você pode conseguir realizar sonhos maiores. Mas, às vezes, essa coisa de você estabelecer nossa, meu filho estudou numa escola, se eu ganhasse R$ 1.000 a mais, eu poderia colocar ele numa escola melhor, eu ficaria muito mais feliz com isso, e isso não ia impactar no meu orçamento. Então, na Herbalife, a gente ajuda as pessoas dessa forma. A gente ajuda as pessoas a terem uma renda extra no primeiro momento, e é legal que dá para você fazer em tempo parcial, né? E aí, aquela pergunta que você tem que se fazer para você aí, guarda para você, e depois você fala com a pessoa que te convidou, né? Assim, olha, eu gostaria de ganhar X reais e eu quero fazer tal coisa. Porque aí eu tenho certeza que ela vai te ajudar a ter um plano para você conseguir essa renda que você quer, na quantidade de horas que você tem para trabalhar, né? Eu, por exemplo, quando eu falei para a pessoa que me convidou, eu falei assim, eu quero ganhar uns R$ 1.000 extra e eu tenho 4 horas para trabalhar. E o meu plano era guardar o dinheiro dos R$ 1.000 extra para pedir demissão na empresa onde eu trabalhava. Então, olha só, o meu plano era 4 horas por à noite, em vez de fazer uma faculdade, em vez de eu pagar uma faculdade, eu queria ganhar o dinheiro para eu poder pedir demissão na empresa. No meu caso, demorou 7 anos, mas eu juntei a grana. Quando a coisa boa, a oportunidade aconteceu, eu falei, olha, estou indo embora, e aí vocês veem que então meu plano não era ganhar os R$ 1.000 extra para viajar, para nada disso, porque eu nem tinha tempo para viajar na época, eu queria era ganhar dinheiro para sair do meu emprego. Então define o que você quer ganhar, né, para você poder ter um plano e ter um porquê trabalhar um pouquinho a mais, porquê dedicar um pouquinho mais a aprender. Então, para mim, esse porquê era muito claro, tá? Então, isso vai fazer toda a diferença para você ter energia para ter uma renda extra. E aí, vamos entender a parte de planos da Herbalife, como é que você ganha dinheiro na Herbalife. Como eu trabalhava com vendas, essa parte de percentuais sempre foi muito importante para mim, porque eu queria saber eu sempre trabalhei, eu sempre tive uma mentalidade de que é assim, eu prefiro trocar o certo pelo duvidoso, desde que o duvidoso tenha perspectiva. Olha só que interessante vocês pensarem isso. Eu nunca gostei de trabalhar por renda fixa.
Eu comecei a trabalhar como office boy, depois fui para auxiliar de estoque, e eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro depósito para um cara de vendas, eu vi que uma pessoa que ganhava por percentual, se tivesse uma oportunidade boa, era um ganho muito bom. Então, eu sempre pensei assim, eu prefiro trocar aquele certinho todo mês por um duvidoso que dependa de mim para trabalhar. Então, na Herbalife é mais ou menos isso. A gente tem os percentuais de ganhos definidos, que a gente coloca como dessa forma: lucro no varejo, lucro no atacado, royalties, bônus mensal, bônus anual, tudo isso em percentuais. E aí, o que é legal? Você vai falar assim, nossa, eu tenho algumas horas livres para trabalhar, como é que eu faço para ganhar de 25% a 50%? Você vai entender que você precisa se cadastrar, você vai comprar uma quantidade de produtos para o seu uso pessoal e para você revender, e aí você vai entender depois que você se posiciona. É legal conversar um pouco depois em detalhes com a pessoa que te convidou, que ela vai ilustrar isso de forma bem legal, ou a gente tem eventos maiores, como os STS, que explicam de forma mais detalhada. Mas o que é importante você entender disso aqui, que foi o que eu entendi? A primeira parte dependia de mim. Comprar os produtos, usar os produtos e comercializar os produtos com as pessoas mais próximas, minha família, meus amigos. Foi assim que eu fiz minha carteira de clientes. O segundo, que é o atacado, eu entendi que era o seguinte: eu, na área de vendas, eu treinava as pessoas para aprender a mesma coisa que eu sabia fazer, só que quando eles ficavam tão bons quanto eu perdia eles. E aí eu falava, nossa, transferi todo o meu conhecimento e agora eu ganho zero. Na Herbalife a gente chama de lucro no atacado. Quando você treina uma pessoa e ela fica, você está ensinando ela a atender clientes, fazer e montar carteira de clientes, a Herbalife te paga uma comissão aí que vai de 8% a 25%. E quando ela fica tão boa quanto você, não para por aí, porque aí a Herbalife começa a pagar os royalties, que vai de 1% a 5% do faturamento dela. Então, você vai ter todo o interesse em continuar ajudando aquela pessoa. E se ela fica tão boa, tão boa, tão boa, que ela começa a duplicar, duplicar, e ela vai construindo a equipe dela, e a equipe dela começa a ficar profunda de várias pessoas fazendo a mesma coisa, a Herbalife te paga um bônus de 2% a 7% até o infinito, onde tiver uma pessoa consumindo os produtos ou comercializando os produtos. E se você faz um negócio extraordinário e a Herbalife divide lá mais 1% do faturamento global dela, que para quem trabalha no mercado tradicional, no corporativo, é como se fosse uma PLR, é uma participação nos lucros. Então, a gente tem até 73% de ganhos nas formas de remuneração da Herbalife. Então, para mim, isso foi, nossa, eu juro para vocês, eu pensei assim, se isso tudo for verdade, eu encontrei a oportunidade da minha vida. Aí vai aquela coisa, né? Será que é verdade? Será que não é verdade? Aí você tem que, às vezes, tomar a decisão para saber. E aí foi o que eu fiz. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de compartilhar as coisas. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de indicar emprego, eu sempre gostei de indicar um filme, sempre, sempre, sempre. Eu penso que, assim, indicar é uma coisa que você faz naturalmente no seu dia a dia e que muitas vezes você ajuda aquele seu amigo que se conecta com outro e que ele compra alguma coisa. Então, eu sempre tive essa característica, né? E quando eu vi que a Herbalife era um negócio que eu tinha que me conectar com pessoas, indicar os produtos que já estavam me fazendo bem para outras pessoas e assim sucessivamente, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu gosto, de indicar, de cuidar, de falar com as outras pessoas para poder ajudá-las, e assim é que a gente conecta essas pessoas, e é isso que faz essa alavancagem, né? Quando você indica não só o produto como a oportunidade para várias pessoas, você realmente não tem limite, né? E hoje, com esse mundo globalizado, a gente faz conexões com pessoas no mundo inteiro, né? Ou alguma limitação de idioma que também você já consegue resolver, mas tem brasileiro no mundo inteiro, então você pode hoje começar um negócio da sua casa e ter negócio em outros países. Isso que é muito legal. Como a Herbalife tem negócio em 94 países, você pode fazer essas conexões e receber nessas moedas. Isso para mim também é uma coisa que está dentro do meu plano de vida, poder ficar um tempo em alguns países, construir negócio e saber que eu vou ser remunerado por aquilo, né? Então, isso me deixa muito motivado. Outra coisa que a Herbalife tem que, para mim, foi incrível, são as viagens de incentivo. Antes de conhecer a Herbalife, eu vendia as minhas férias todos os anos. Olha só que loucura. Eu trabalhava com vendas, então eu falava assim, nossa, se eu ficar de férias, tirar férias, eu só recebia um salário mínimo. Então eu pensei assim, vou vender minhas férias, vou continuar trabalhando, porque eu não posso parar. Porque se eu voltar, eu vou ganhar tão pouquinho, né? Eu lembro que assim, eu tinha o dinheiro e não viajava. Assim, a Herbalife ela te dá viagens incríveis em cruzeiros, resorts. Eles fazem uma campanha muito legal, que assim, como
a gente trabalha por incentivo, né? Por isso que eu já falo até viagem de incentivo. Não é assim, um só vai ganhar, o top, não. Se você for produtivo pessoalmente, você vai ganhar. E aí tem cruzeiros que 3, 4, 5 mil pessoas ganham, trabalham com a família, vocês vão ver um pouquinho depois dos nossos amigos aí que trabalham com a gente, resorts. É sensacional. Então, essa é uma das formas de reconhecimento, né? E que você pode se beneficiar. E agora, eu vou chamar algumas pessoas para vocês, além de compartilhar um pouquinho dessas experiências que eu compartilhei agora, alguns fatos, melhor do que isso é vocês entenderem e conhecerem algumas histórias de sucesso de pessoas que já desenvolvem essa atividade, né? Algumas em tempo parcial, outras começaram em parcial e integral. Então, eu vou chamar algumas pessoas para falar um pouquinho aqui para vocês e compartilhar um pouquinho da experiência delas, tá bom? Então, eu vou só dar um stop na tela aqui. Vamos lá, agora vocês estão me vendo, né? Tudo bem? Todo mundo me vendo? Ju, foi muito rápido. Nada, tá ótimo. É bom que a gente Ó, vai nesse clima de conversa e vamos para frente, né? então, porque aí a gente... Eu falei, nem sei se eu estou muito acelerado, mas é o Hype Drink, né? Eu já acabei o Hype Drink aqui, meu Deus. Então, estou a milhão. Mas olha só, eu vou chamar aqui, a gente tem alguns amigos que a gente bateu um papo, para eles poderem, que a gente não sabia quem ia estar online nessa hora aqui, né? Então, eu queria ver se a Carol está aqui na sala. A Carol está aqui, estou vendo a Carol ali. Então, eu queria... A Carol, ela vai contar um pouquinho da experiência dela, mas a Carol, ela está, acho que, morando em São José dos Campos agora, né? E ela, o marido dela, a esposa dela, muda para vários lugares e a Herbalife vai junto com ela para vários lugares. Então, isso mostra a flexibilidade do nosso negócio. Então, Carol, conta um pouquinho para o pessoal aí, né? Fala o seu nome, sua profissão, o que te fez, né, começar a Herbalife e seus resultados, tá bom? Ah, tá bom, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Arrasou, viu? Gostei desse clima de bate-papo, gostei muito. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Então, ótimo. Eu estou falando aqui de São José dos Campos, agora de São José, acabei de me mudar de novo, estou com cheio de caixa aqui ainda. Como o Jesus falou, eu me chamo Carolina, eu sou cearense de nascimento, né? Conheci a Herbalife em Fortaleza, mas através do meu namorado, que na época estava morando no Rio de Janeiro. Ele conheceu os produtos através de um espaço de vida saudável, começou a utilizar, emagreceu 12 quilos, e ele é um cara muito inteligente, então ele chegou para mim e não falou nada sobre a minha forma física. Ele me mostrou o seguinte, que eu estava muito cansada, que eu andava muito estressada. De formação, sou professora, sou historiadora, então eu chegava em casa depois dos dias de trabalho, colocava o meu jantar, sentava no sofá, cruzava as pernas, jantava, comia sentada no sofá assistindo televisão e dormia sentada no sofá assistindo televisão com um prato no colo. Isso aos 22 anos, olha o nível de energia da pessoa. Certo? Acordava com meu pai batendo no meu ombro e dizendo, guarda pelo menos o prato na pia. Tá? E assim eu comecei a utilizar os produtos, reduzi 4 quilos, melhorei meu nível de energia e disposição, e todo mundo na sala dos professores começou a me perguntar o que é que eu estava fazendo, para ficar mais bonita, mais animada, e ter mais paciência com os alunos e com a diretoria. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei sem saber falar nada sobre os produtos, só indicar o que eu estava usando, como o Jesus falou, indicando o que eu sabia, o que eu usava na época, shake, chá, pó de proteína. Pensei o seguinte, se eu indicar o suficiente para pagar os meus produtos, eu estou satisfeita. Pessoa que, com a cabeça pequena, né, com sonhos pequenos, eu só queria não pagar os produtos inicialmente. E isso aconteceu, as pessoas começaram a gostar dos produtos, me perguntar. O Alex teve um resultado de 12 quilos, Alex, meu namorado na época, hoje meu marido, né? 12 quilos em 3 meses. A mesma coisa aconteceu com ele, todo mundo perguntava o que a gente estava fazendo, então a gente resolveu conhecer mais essa oportunidade. Viemos para uma apresentação, assistimos, gostamos de tudo. Eu adorei a parte dos reconhecimentos, viagens de incentivo, dessa energia que vocês conseguem sentir até nessa apresentação, né? A gente vê todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, a gente podendo compartilhar as nossas histórias, conhecer um pouco mais e abrir a nossa mentalidade para entender que talvez o nosso dia a dia não esteja tão agradável como Jesus já falou para a gente, né? Que a gente pode melhorar. E a partir daí eu comecei a desenvolver essa atividade, a gente casou, e o Alex, como é militar, então a gente já foi morar em Belém do Pará, e lá eu exerci essa atividade, aprendi muita coisa com a turma de Belém do Pará. Eu falo que fiz família na Herbalife lá em Belém do Pará. Depois eu vim aqui para São José dos Campos, né? Aqui também a gente conheceu muita gente, desenvolveu muito sobre esse negócio. Depois, durante a pandemia, a gente estava morando em São Paulo, então foi tudo online, foi um momento de muito desenvolvimento também. E agora a gente voltou para São José.
e está desenvolvendo aqui. Já foram muitas férias que a gente ganhou, muitas joias, muitas viagens de incentivos, muito reconhecimento. Eu tenho muita felicidade em poder estar contribuindo e estar desenvolvendo o meu negócio. E aí, nos últimos meses, sempre acima de R$ 5.000, tá? Muito obrigada, Jesus, e boa noite para todo mundo. Ô, Carol, muito obrigado, viu? Parabéns aí. Muito feliz, com certeza uma grande contribuição. E a gente não para por aí. Agora a gente vai chamar um amigo, né, que ele é educador físico. Ele mora na cidade de Franca, se não me engano, mas acho que é Franca, é isso mesmo. E ele também desenvolve essa atividade assim em tempo parcial. Tem uma filhinha linda, uma esposa linda, e ele vai falar um pouquinho daí. Então, Júlio tá aí, deixa eu ver se o Júlio tá aí. Tô Tá aqui, aí, né, Júlio? pessoal. Vamos Tá lá, me Júlio. ouvindo Fala aí? um pouco só. Então, tô te ouvindo. Pode compartilhar um pouquinho das Maravilha. coisas. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória aqui com amigos aqui, né? As pessoas que a gente vê aqui nessa sala são pessoas que a gente admira bastante. Eu vou compartilhar um pouquinho de como a gente trabalha com a Herbalife e como a gente conheceu, tá? Então, eu sou, como o Jesus já disse, eu sou professor de educação física e eu conheci a Herbalife na academia mesmo, tá? Só que, assim, a gente que é professor de educação física, às vezes a gente tem que dar aulas de manhã, tarde e noite, ajudar um monte de gente, a gente mesmo não tem tempo para malhar, não come direito, não fazer as coisas. E foi essa a insatisfação que eu tive para começar a conhecer a Herbalife. Uma das minhas alunas na academia me convidou para mim conhecer a Herbalife, e aí eu comecei a utilizar os produtos e me senti muito mais disposto, com mais energia, e aí os meus alunos começaram a perceber, nossa, o professor está diferente ali, com mais disposição, energia, e aí eu comecei a fazer os meus primeiros clientes. Eu comecei, na verdade, a Herbalife como um cliente, na verdade, sem pensar num plano B, só que depois que eu comecei a tomar os produtos na frente dos meus clientes, aí começou algumas pessoas pedir que a gente estava tomando, e aí eu fiz meus primeiros clientes e em 90 dias eu já estava ganhando o que eu ganhava na academia, oferecendo para alguns clientes. E foi assim que a oportunidade aconteceu, começou com a gente, e de lá para cá já faz quase mais de 10 anos que a gente consome os produtos todos os dias. Hoje a gente trabalha com espaço de vida saudável, que é uma metodologia onde as pessoas experimentam os produtos no nosso espaço, tem a experiência de usar os produtos, se sentir bem. E no último mês nós atendemos aqui no nosso espaço uma média de 20 clientes por dia, e no último mês a gente tirou mais de R$ 6.000. Ô, Júlio, parabéns, viu? Muito obrigado pela sua contribuição e a gente se vê nos eventos presenciais, hein? Te vejo em breve. Tamo junto aí, Jesus. Obrigadão. E agora a gente vai para Fortaleza. Fortaleza, né? Então a gente vai conhecer agora a história do meu amigo Flávio, que vai contar a trajetória dele. Tá muito animado, tá? A gente fala assim, botando fogo lá em Fortaleza, né? Às vésperas aí de um grande evento. Então, Flávio, é com você agora. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. O Flávio, eu vou colocar, enquanto você vai falando aí, eu vou projetar aqui que você me mandou algumas fotos, né? Eu já vou projetar Okay. enquanto você vai falando, tá bom? Beleza. Pois é, eu vou contando aqui a minha história aqui, começando, né? O Jesus aí, eu tenho um pouco de afinidade com ele, né? A história é quase a mesma. Como você vê aí na foto, eu fui funcionário dos Correios durante 21 anos, né? Eu vendi meu tempo para os Correios. Eu entrava às 7 da manhã, saía às vezes 18 horas, de sábado, de segunda a sábado, às vezes no domingo a gente ia também, porque era necessário, por conta das encomendas. E nessa época aí, eu não tinha sonhos, eu não tinha uma casa própria, eu não tinha... O meu transporte era uma bicicleta e um ônibus, né? O transporte coletivo, né? E a gente nunca teve... Eu nunca tive, nessa época aí dos Correios, eu nunca tive sonhos, porque a gente não tem tempo de sonhar, né? Chegava no final de semana, quando eu chegava do trabalho, eu tinha que descansar, eu nunca pensei em viajar, né? E igual o Jesus aí, eu vendia minhas férias, eu tinha que vender, né? Eu só não vendia
Eu tinha que vender 10 dias de férias, não podia vender total, mas eu vendia. Eu vendia por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tinha para onde ir. Segundo, porque a gente precisava de dinheiro. Apesar de eu ganhar bem, eu ganhava razoavelmente uns 7 mil por mês, né, no mercado. A gente vê que realmente é isso. E conheci a Herbalife por conta de... Eu estava sobre o peso, eu e minha esposa, e nós procuramos ver como é que a gente poderia realmente estar perdendo peso. E uma amiga nossa postou nas suas redes sociais que ela tinha perdido 7 quilos, e a gente foi perguntar para ela o que ela estava fazendo, e ela disse que estava tomando shake no espaço, né? E o que é isso, tal? Procuramos o espaço, fomos até lá, né? E a pessoa lá nos orientou, compramos os produtos e nos cadastramos logo, assim que a gente comprou, porque a gente queria comprar com desconto, e a gente teve logo 25% de desconto. Eu pensei que ia ter só 10%, eu tive 25% de desconto, me cadastramos logo como consultor, e nos primeiros 45 dias eu perdi 14 quilos. Eu estava sobre o peso, você vê aí que eu estava realmente gordinho aí, debaixo dessa foto aí dos Correios aí, né? E minha esposa perdeu 8 quilos, e começamos realmente, as pessoas perguntaram o que a gente estava fazendo, e nós começamos a dizer... 2 meses depois, nós fomos para um grande evento chamado Extravaganza, porque a gente já era supervisor, né? Porque o desejo nosso era realmente comprar com 50%, nós nos tornamos supervisor e começamos a comprar. E foi então que eu percebi que esse negócio era bom, e eu pedi as contas dos Correios. Eu saí dos Correios e comecei a trabalhar em tempo integral na Herbalife, e a gente foi crescendo, porém, né, logo nos primeiros 2 anos, a gente só trabalhava realmente espaço de vida saudável, né? A gente tinha a Herbalife como comércio, e a gente não tinha entendido ainda que existem as outras formas de ganho. Foi quando a gente começou a despertar, por meio dos eventos, por meio dos STS, a gente começou a despertar que realmente tinha outra forma de ganho, que a gente poderia ser, dentro dessa empresa, um empresário, trabalhar de forma empresarial. Então, foi aí que a gente começou a apresentar as oportunidades aos nossos amigos, às outras pessoas, e eles foram cadastrando. E quando a gente realmente começou a conquistar as coisas, a gente vê aí, né, as minhas conquistas, né? Graças a Deus conseguimos comprar o nosso carro, conseguimos comprar a nossa casa, a gente conseguiu viajar para vários cantos, como disse a Carol, né? A gente ganhou joias, brindes. Essa cadeira aqui que eu estou sentado aqui foi realmente também um brinde, um presente da Herbalife, né? Então, por que eu não pensava dentro dos Correios viajar? Porque a gente não tem sonhos lá fora. A gente não consegue, a gente é travado, né? E o importante dentro dessa empresa não é apenas o que a gente ganha financeiramente, não é apenas o incrível, não é o que a gente pode viajar. O incrível, realmente, como o Giron falava, é a pessoa que a gente se torna. Quando eu realmente participei dos eventos e vendo os grandes que crescem na Herbalife falar sobre a mentalidade, o que você realmente se transforma, a pessoa que você se transforma, a gente começa a ter sonhos. Então, hoje, eu sei que eu tenho capacidade, hoje eu sei que existe as possibilidades de eu crescer mais, de eu conhecer outros países, de eu conhecer outros horizontes, de eu realmente ter aquilo que eu não acredito, eu poderia realmente ter, mas a minha mente não estava aberta. Então, hoje nós fazemos, eu e minha esposa, nós fazemos, eu trabalho de forma integral, como eu falei, né? E ela trabalha de forma parcial dentro da Herbalife, porque ela é da área da saúde, e a gente só tem a crescer, né? Muitos brindes, muitas viagens. No último mês, né? Online aqui para a gente fazer dar um direcionamento aqui. Aí só que eu posso compartilhar o último mês. Beleza. E depois o pessoal vai conhecer essas histórias no STS também aí, viu? Show. Então, no último mês, a gente ganhou um pouco mais do que 15 mil reais, né, dentro do espaço, vendendo produto fechado, e a gente está muito animado. Vou levar 50 pessoas para o STS, né, e vai dar certo. Sim. Valeu, um abraço para todos. Um abraço para você, obrigado. Todo mundo está me escutando aí? Deixa eu ver se vocês estão me escutando. Espera aí que eu vou voltar aqui. Ok, estão me escutando, sim. Né? Ah, então tá, agora eu estou Super vendo vocês. Espera aí, deixa eu só... Estão vendo a tela agora? Está aparecendo tudo? Ainda não. Então, espera aí. Então, só rapidinho aqui. Deixa eu projetar aqui. Flávio, obrigado por contribuir aí com a sua história, viu? Peço desculpas aí por ter interrompido,
só para a gente conseguir passar rapidinho todo o conteúdo aqui. E eu tenho certeza que eu vou te ver nos eventos grandes aí, na extravagância, nos eventos de liderança. Tá todo mundo vendo a tela grande aí agora? Não. Peraí. Vamos lá. Então, eu preciso só Quando que a alguém... gente está falando, né, Gedos? Aí você parece não que consegue demora ver. 1000 anos para colocar uma tela. Mas calma, não Engraçado. passou 1000 Eu anos, vou tá? eu vou colocar aqui agora, vamos ver se vai dar certo. Peraí. Rapidinho. Aqui. Então, a gente vai ter agora, gente, os últimos detalhes, só para a gente fechar nossa apresentação. Isso. Deixa eu ver aqui só para... Deixa eu só projetar a Estamos tela. aqui juntos, né? Obrigada pelos depoimentos, foi muito legal a contribuição de vocês. Carol, nem sabia que você era cearense. Olha aí, tudo que a gente descobre, né, junto aqui no nosso sistema online. Que legal, obrigada, Júlio, Flavinho. Colocou a apresentação e saiu. Ok, agora vamos lá. Apareceu agora? Agora sim. Então, rapidinho, então, vou acelerar aqui, né, o módulo paulista aqui. Ó, então, vou contar bem rapidinho a minha história, né? Eu sou esse aqui de boné, né, de boné aqui. Esse aqui é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A gente morava numa cidadezinha no interior do Espírito Santo, era um povoado lá. Eu gosto de contar essa parte porque, para mim, eu acho que tudo na vida é baseado em inspiração, coragem, e a Herbalife tem muito a ver com isso. Então, quando a gente morava lá nessa cidade, a gente morava numa situação muito difícil, era muito, assim, eu trabalhava como entregador de botijão de gás nessa cidade, então eu entregava gás aqui por todos esses lugares aqui, tinha uma usina de cana, e todo esse povoado aqui nasceu, né? Eu fui morar lá em 1982, nasceu por causa disso. E aí, quando os meus primos vinham de São Paulo para visitar a gente lá, eles falavam assim como que era São Paulo, e que eles tinham uma vida maravilhosa aqui, era uma coisa assim que a gente olhava assim e falava, nossa, eu quero ir para lá um dia. E teve uma coisa na época que o meu primo me falou que me chamou muita atenção. Ele recebia um ticket de restaurante, né? Para quem tem mais de 40 anos assim, eram uns cartõezinhos com valor, tal. E aí a geração nova nem sabe o que é isso. Mas assim eu falei para ele assim, nossa, Jean, mas o que você pode fazer com isso daí? Ele falou, não, cara, lá o pessoal assina a sua carteira de trabalho, você tem esse ticket, você pode comer o que você quiser. E aí eu falava, nossa, cara, que legal. Ele falou, não, tem plano de saúde, você trabalha tanto tempo numa empresa, você vai se aposentar e tal. E aí aquilo tudo me deixava assim, esperançoso. E eu falava que ele era tipo como se fosse o presidente da Herbalife contando uma história. E eu falava, nossa, eu tenho que ir para São Paulo. São Paulo é a terra da oportunidade. E eu fui para São Paulo com 14 anos de idade, né? Peguei carona com um tio meu que ia trazer uma carga de melancia para o Rio de Janeiro. Ele falou, olha, se eu pegar uma carga para São Paulo, você vai comigo. Então, vai até o Rio e, se der certo, eu te levo para São Paulo. Aí deu certo e eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa empresa de informática. Eu fiquei 3 meses desempregado aqui em São Paulo. 3, 4 meses. E aí eu arrumei meu primeiro emprego. Eu agarrei esse emprego com unhas e dentes, né? Tem toda uma história, não dá para contar hoje. Mas, assim, eu comecei a realizar meus pequenos sonhos quando eu cheguei aqui em São Paulo, que era ter o ticket, né? Na época era o meu sonho, ter uma carteira assinada, ter um emprego. E eu falei assim, se eu tiver tudo isso, eu vou me dedicar ao máximo para conquistar um dos meus maiores sonhos, que era comprar uma casa para minha mãe. Porque quando eu saí de lá, eu saí sozinho, meus pais, meus irmãos ficaram lá. E eu falei assim, mãe, deixa eu ir para São Paulo, que lá eu sei que eu vou conseguir realizar esse sonho, que é poder dar uma casa para vocês e tal. E aqui eu não estou vendo perspectiva. E aí eu falo que em 10 anos aqui em São Paulo, foi dos 16 anos quando eu comecei a trabalhar com vendas até os 26, eu consegui realizar todos esses sonhos, sabe? De comprar a minha primeira bicicleta, de comprar a casa para mim e para os meus pais, comprar meu primeiro carro. E eu, nesse percurso, eu casei muito jovem, né? Eu casei com 21 anos de idade. Então, assim, dos 14 até os 26, eu trabalhei como um camelo, assim. Trabalhei muito, 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 conquistei várias coisas. Então, com 2 filhas pequenas, aí os valores começaram a mudar depois de um tempo, que foi quando eu conheci a Herbalife. Eu comecei a ter essas insatisfações, porque, assim, eu tinha as meninas, não tinha tempo para vê-las, porque eu saía de casa muito cedinho, chegava em casa muito tarde à noite, elas estavam dormindo, e essas coisas começaram a me incomodar, então falta de tempo, falta de perspectiva, como eu falei, as empresas alteravam os percentuais, né, não tinha reconhecimento, e eu comecei a ter alguns problemas de saúde na época, que era dor de cabeça, todos os dias, enxaquecas fortes, algumas alergias pelo corpo, eu tinha aí, até o que mais me incomodou foi como se fosse não, né, foi detectado depois como uma labirintite. Eu tinha tontura,
E aí o médico, né, depois que eu passei numa consulta, ele falou, cara, você precisa desacelerar um pouco, você tem 26 anos de idade, se você continuar desse jeito, você não chega nos 40 anos. Você é muito workaholic e você está com esse monte de problema de saúde, dá uma desacelerada. Aí ele falou, ó, vai fazer atividade física, vai ter um hobby, alguma coisa assim. E aí segui essas orientações, me matriculei numa academia, e na academia eu conheci o meu professor, que foi o anjo da guarda ali, que me convidou para uma apresentação, né? Ele viu que eu era empreendedor, que eu já estava fazendo um curso no Sebrae, que eu queria crescer, e ele me convidou para participar de um STS, que foi um evento, né? Que ele falou assim, olha, eu trabalho para uma empresa na indústria do bem-estar e está procurando pessoas com perfil empreendedor. E eu fui para lá pensando assim, deve ser, eu já tinha uns 3 planos B. Eu falei assim, vou procurar mais um, né? Porque vai que os outros vão acabando, eu já tenho um engatilhado. Então, eu sempre tive aquela coisa de buscar alguma fonte de renda extra. E foi assim que eu fui para o meu primeiro STS, comprei já um lote de produtos para começar a usar, fazer meus primeiros clientes. Tive um excelente resultado, eu emagreci 4 quilos em 30 dias, eu desinchei, na verdade. Nunca fui, assim, super assim, acima do peso, mas eu desinchei. E como vocês podem ver, né, pela minha primeira foto ali embaixo, e já passaram quase 20 anos, né, eu me sinto jovem. E aí eu falo que qual que era o meu plano de trabalho? Eu usava os produtos na frente das pessoas todos os dias para o meu benefício pessoal. As pessoas me perguntavam e eu falava, não posso falar agora, se você quiser eu te ligo à noite, a gente conversa. E aí eu ia anotando os nomes, ia fazendo minha carteira de clientes. Final de semana, ia visitar meus parentes, fazer a carteira de cliente. E fui juntando dinheiro, até, né, participei do meu primeiro final de semana de liderança para poder aprender mais como desenvolver esse negócio. E de treinamento em treinamento, eu fui aprendendo como fazer Herbalife. E nessa trajetória em que eu ia aprendendo, o mais gostoso da Herbalife é que a gente tem uns encontros, jantares de negócio, jantares de reconhecimento em hotéis maravilhosos. Eu tive a oportunidade de fazer toda essa jornada com as minhas filhas pequenas e a gente viajou para Postão do Santinho mais de 4 vezes. Então, você vê foto das meninas aqui pequenininhas, festas da fantasia. Eu brinco que eu coloquei essa foto que eu fiz super amigos, né, durante toda a jornada, né, o Batman, o Super-Homem, e assim vai, né? E é muito gostoso esse ambiente. Foram vários cruzeiros pela Herbalife. Quando a minha filha fez 18 anos, a gente ganhou um dos cruzeiros. Chegou no quarto, lá tinha uma carta para ela, um convite para ela ir jantar num restaurante chique dentro do navio. E tive a oportunidade de viajar, conhecer a Herbalife na Argentina, no Uruguai, no Peru. A gente foi para a Itália também. Então, assim, é muito gostoso saber que a Herbalife tem esse projeto global. Eu trabalho no dia a dia hoje ajudando as pessoas a terem um estilo de vida ativo e saudável. Então, eu falo que eu sou o primeiro a ser um estilo de vida ativo e saudável. E aí, eu vou divulgando isso e fazendo no meu trabalho uma coisa gostosa, com propósito, com satisfação. Então, a gente incentiva. Esse moço aqui, o rapazinho aqui, o Daniel, que trabalha comigo hoje, estava super deprimido, bebendo em casa, foi muito... E a gente, ele contando, ele falou, nossa, Jesus, ainda bem que eu encontrei você, você me tirou de uma vida que eu estava indo para o buraco. Então, hoje, saber que você está impactando a vida das pessoas, assim, é muito gostoso, é muito gratificante, né? Hoje eu tenho um projeto e um projeto de vida que eu quero viajar por vários lugares do Brasil e do mundo de bicicleta, conhecendo pessoas, fazendo amizade, usando a suplementação da Herbalife como algo que me dá performance, que vai me conectar com pessoas e amostras. Então, isso, eu falo que eu vou unir a paixão pessoal de pedalar, viajar, conhecer pessoas e desenvolver meu negócio por onde eu passar. Então, eu tive essa viagem que eu fiz agora pelo Espírito Santo, passei por várias cidadezinhas lá, e eu falo que meu maior patrimônio hoje, além do patrimônio financeiro que a gente acumula, mas que para mim hoje, meu maior patrimônio é a minha família, são minhas filhas, minha esposa, né? A minha filha casou, a Bia, a gente pôde proporcionar um casamento muito bonito para ela, né? A minha outra filha hoje é independente, é tatuadora. Então, assim, para mim é um dos maiores patrimônios, ter criado as meninas com valores, com princípios. Elas participaram de todos os STS comigo durante 7 anos em tempo parcial. Então, elas têm conexões e criaram conexões muito legais nessa trajetória. Então, quando eu olho para trás assim, eu falo, nossa, que decisão que eu tomei, importante, que mudou toda a minha vida, não só a minha, mas de todas as pessoas que fazem parte dela. Então, eu sou muito grato que a Herbalife ela é uma comunidade de pessoas com propósito, com valores, com princípios, que fazem a gente ter orgulho, sabe? Então, o dinheiro, no começo eu entrei pelo dinheiro. Hoje eu já não estou mais pelo dinheiro. Hoje eu estou por outros valores
e o dinheiro ele é consequência de várias habilidades que eu vou desenvolver e quantas pessoas eu posso ajudar, né? E a gente é muito grato pelas pessoas que começaram primeiro que a gente, as pessoas que pagaram o preço, às vezes, de começar na Herbalife quando tudo era desacreditado, quando tudo era será que é, será que é? Então, aqui a gente tem hoje a presença do Davi Menezes e da Juliana, que são uma equipe de presidentes que também começaram a Herbalife numa época que todo mundo nem acreditava, né? E hoje eu tenho os meus líderes, que é o Fábio, a Margot, a Yamada, a Argélia, que deve estar aqui também na conferência. Então, o Christian, a Vivi, toda a equipe. Então, a Herbalife é isso, é você fazer parte de algo com pessoas que já trilharam um caminho. E você só vai fazer parte disso daí como sendo direcionado e errando, vai errar o menos possível, né? Porque pessoas já aprenderam antes, né? E como é que você começa esse negócio? Que é a parte mais interessante. Agora a gente fala assim, como é que eu começo? Eu achei maravilhoso, eu adorei tudo que eu vi. Eu lembro que quando eu assisti minha apresentação, eu ficava assim, meu bem, quando é que ele vai falar quanto é que custa o kit? Quanto é que ele vai falar que eu tenho que investir? Eu já estava ansioso, assim, né? Porque aí ele começou a falar, eu falei, nossa, e aí? Aí, quando ele falou o valor do kit, eu lembro que eu falei assim, não, deve ter alguma coisa errada. É muito bom para ser verdade. Eu pensei comigo, porque a gente tem esse kit de negócios aqui, e para cada cidade é um preço, às vezes, dá uma diferençazinha. Então, conversa com a pessoa que te convidou, ela vai te falar sobre esse kit, porque na minha época já vinha a nutrição como vem hoje, não vinha a shakeira e tal, mas vinha lá um final de semana, uma credencial para uma STS, e eu falei, nossa, só isso para poder participar de tudo isso? E o cara falou, não, é só isso mesmo. E aí eu falei, então tá bom, então eu quero começar, né? Então eu já comprei meu kit, né? E a gente fala que assim, quando você compra seu kit, isso aconteceu comigo. Eu comprei o kit e falei para o cara que me convidou assim, ó, falei, olha, eu não sei se na minha cabeça eu não ia ter tempo para desenvolver esse negócio. Então eu falei para ele assim, ó, eu quero só usar os produtos. Eu quero ter o desconto, quero usar os produtos. E aí eu perguntei para ele, com que desconto que eu posso começar? Ele falou, você escolhe, você quer 25, 35, 42, 50, o desconto é você que escolhe. Aí eu fiz uma conta rápida, eu falei assim, puxa vida, se eu comprar com o máximo desconto que pode, eu vou pagar mais barato para o meu consumo e as pessoas que eu já sei que vão querer comprar os produtos, eu vou custear o meu consumo, que é a segunda forma como você pode se beneficiar. Então, o que eu fiz? Eu comprei logo um lote para 10 meses para o meu uso pessoal e, à medida que eu comecei a usar no meu trabalho, eu comecei a fazer meus primeiros clientes. E a cada 3 clientes que eu fazia, eu custeava o meu consumo. Então, essa é uma outra forma que você tem também de se beneficiar. Aí, quando eu comecei a ganhar o dinheiro, eu comecei a falar, nossa, peraí, esse negócio dá para dar uma renda extra. Aí que eu comecei a visualizar os R$ 1.000 por mês para juntar o dinheiro e pedir demissão. Aí eu falei, não, eu vou pegar e vou guardar esse dinheiro aqui agora, que agora é um dinheiro a mais, eu não preciso desse dinheiro, e eu vou guardar, e aí o meu plano começou a se desenhar. E quando eu comecei a participar dos eventos do STS, dos eventos de liderança, eu comecei a enxergar que na oportunidade da Herbalife eu poderia conquistar minha independência financeira. Então, você vai abrindo a sua visão à medida que você avança. Não sei que decisão você vai querer tomar hoje, né? Eu já, de cara, quis usar os produtos porque eu vi que era para a minha saúde. E essa parte de custear o consumo, a renda extra, a independência financeira, talvez você vai ver num segundo momento, né? Mas a saúde é sua e de mais ninguém. Então, fica aí as opções. Se você já se cadastrar, fala com a pessoa que te convidou, se cadastra, né? Você não tem nada a perder, você vai ter desconto no compra dos produtos, você vai ter acesso a um sistema de treinamento que a gente chama de hoje de EAD, que você pode aprender através do sistema de capacitação da Herbalife. E a gente tem uns treinamentos também que é com essa equipe aqui do Legacy Team, de pessoas que já trabalham no dia a dia, que já estão na prática, já entendem como é que o mercado funciona. Então, a gente vai ter uma capacitação no sábado agora, dia 22, às 8h30 da manhã. Então, se você já se cadastrar, se você já viu uma oportunidade, já fala para a pessoa que te convidou, nossa, eu quero, pega meu cadastro, pega meu kit, eu quero participar, e você já vai aprender no sábado com os melhores como que você pode ampliar seu negócio através da prospecção. Então, você já vai aprender como é que você pode fazer essa prospecção inteligente, gostosa, sem ser nada de vendedor chato, nada dessas coisas de querer ficar colocando empurrar produto, nada disso. Vocês vão aprender como vocês podem fazer isso de forma natural, gostosa e se beneficiar, tá bom? Então, fala com a pessoa que te convidou. Até sexta-feira você pode, fechando o seu kit até sexta, no sábado de manhã você já participa desse treinamento, tá? E já se programa para participar do seu STS, que é o Sistema de Treinamento para o Sucesso. Quando o cara me falou isso, eu falei, meu Deus, tem treinamento para o sucesso. Eu falei, ninguém nunca me convidou para um negócio desse. O pessoal só convidava para umas coisas assim, meio sem graça e tal.
E eu falei, eu vou para esse negócio aí. E aí vocês vão ter a oportunidade, tem vários STS acontecendo no Brasil todo. Eu vou falar aqui de 2 eventos aqui que vai acontecer agora dia 23/4, né? Dia 23/4, já aí tá pertinho, que é esse evento em Fortaleza. Vocês vão ter a presença aí do Eduardo Rosado, que é membro da equipe de presidentes da Herbalife. Esse evento vai ser em Fortaleza. E vocês vão ter a presença, né? O privilégio de ter um treinamento e uma aula exclusiva aí com o professor Davi Menezes, para saber um pouco mais como a nutrição da Herbalife pode impactar aí no seu corpo, né? O Davi, ele, suspeito de falar, eu aprendi muita coisa com ele no tempo parcial, que me ajudava muito a falar sobre os produtos para os meus amigos. Então, é imperdível você participar desse STS. Então, já fala com a pessoa que te convidou se você estiver em Fortaleza ou próximo de Fortaleza. E a gente vai ter Manaus com a Milka Tupiaçu, a gente tem evento lá em Uberlândia, temos evento em Balneário Camboriú, e sei lá, se você estiver em alguma cidade aí, fala, eu quero participar do STS, vê para mim aí se tem um perto da minha cidade, quando é que vai ter, porque você vai ter uma visão, como eu tive, de vários empreendedores que desenvolvem esse negócio. Então, quando eu fui no STS, eu falei, nossa, tem tudo isso aqui de pessoas, e eu percebi assim, falei, nossa, esse aqui faz em tempo parcial, esse aqui é dona de casa, esse aqui é cabeleireiro, esse aqui é não sei o quê, esse aqui trabalha com informática, e aí aquilo tudo foi aí eu tinha os intervalos e eu conversava com as pessoas. Então, assim, o presencial ajuda muito. O online hoje faz com que a gente chegue na casa de quem está assistindo aí hoje, qualquer cidade, mas o presencial vai te conectar com essas pessoas. Então, se programa para participar, tá bom? Então, para a gente fechar aqui você pode realizar seus sonhos. Pode ter certeza que a gente fala assim, a gente não sabe quanto tempo isso pode demorar, porque é de cada pessoa. Aqui é você que vai ditar o seu ritmo, aqui é você que vai ditar a sua velocidade, aqui ninguém vai ficar te cobrando para fechar a meta dia 31, nada disso, você não tem pressão, nada disso. Você que vai definir seus sonhos, e aí eu espero vê-los um dia num evento presencial. Vou ficar muito feliz se você falar assim, Jés, um dia você fez uma apresentação online, eu assisti, eu dei um primeiro passo, comprei meu kit, participei daquele evento, e olha, mudou minha vida. E eu quero um dia poder encontrar vocês numa extravaganza, num evento de liderança e poder escutar isso de vocês. E aí eu tenho certeza que esse tempo que eu dediquei aqui valeu a pena, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, né? Espero poder ter contribuído de coração com vocês aí para que vocês possam tomar a melhor decisão. Da minha parte é tudo. Ju, se tiver algum aviso aí, muito obrigado, viu? Não, tranquilo. Agora fala com a pessoa que te convidou, tira tuas dúvidas, né? Comece a compartilhar esse benefício incrível, primeiro com as pessoas que você mais ama, e vamos em frente. Agora eu vou tomar meu shake, vou dormir feliz, acordar amanhã super leve, depois de um sono maravilhoso, e é o que eu desejo para todos vocês, né? Um sono maravilhoso e acordar amanhã para fazer acontecer, né? Que não tem coisa mais valiosa do que a gente acordar bem e a gente sentir que a gente está no caminho certo e mudando a vida das pessoas para melhor. Essa é a nossa missão. Beijo grande, Jés, obrigada, Carol, Flavinho, Júlio, né, Cris, todo mundo que faz aqui esse time, obrigada, beijo para vocês. A gente se vê sábado, a gente se vê domingo, né? A gente se vê em todas as próximas oportunidades.